Oi, 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 olá, 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 sejam todos muito bem-vindos. Bora para mais um tutorial, gente? Olha aqui quem tá esperando por vocês para mais esse tutorial. E neste vamos fazer o vestido e o sapato, tá? Então é a última parte, é o último vídeo da Maria Olivia, que foi um prazer estar aqui com vocês fazendo, né? Foi muito legal mesmo. E bom, essa boneca teve vários desafios para mim, justamente para chegar nesse formato de perninha, nesse formato. Eu fiquei doente durante o processo, mas tá tudo certo, a gente chegou aqui, né? Vai dar tudo certo no final e vamos então fazer, né? Essa última parte. O que falta aqui pra gente é o vestido e o sapato, certo? Eu estou usando duas cores para o vestido e três cores para o sapato, sendo que a terceira cor aqui é a mesma cor que eu estou usando no cabelo, para a gente não ficar tendo vários novelos abertos, ou então, bom, se você tem sobra de linha aí, use, né, para fazer a solinha do sapato, ou então o sapatinho, mas eu trago dessa forma para que a gente possa economizar também, tá bom? Então a gente tem aqui um novelo que vai servir para o laço do cabelo, para o sapato e para o vestido, ok? Então é isso, bora lá, eu vou só repetir aqui rapidinho o que eu usei, né, as cores que eu usei para fazer a Maria Olivia no amigurumi. Então vamos lá, gente, o vestido da Maria Olivia no amigurumi eu tô fazendo com a doçura, que é a 3046, e a cor secundária é a aquário 2927, e a cor do sapatinho, na sola do sapatinho, é a Castor 7603. Então, essas três cores que a gente vai usar neste vídeo. O demais são as ferramentas. Eu uso a 2,20 para o fio amigurumi. Também uso um marcador de pontos, agulha de tapeceiro para fazer os arremates, tesourinha, tá? E três botões, gente, três botõezinhos para colocar nas costas, aqui para fazer o fechamento, né? Eu falei para vocês que esse vestido ele é todo aberto atrás, então está aí, né, para fazer o fechamento das costas, os três botõezinhos. Tirando isso, é só muito amor e carinho no coração, muita alegria também, para que ela fique linda, linda de viver, tá bom? Então, bora lá pro tutorial e espero que vocês gostem. Um beijo! Então, vamos dar início ao vestido da Maria Olivia, aqui na cor que eu escolhi predominante para esse vestido, né, ó, esse tom de rosa, doçura. Eu vou fazer aqui 49 correntinhas, tá bom? Então, eu faço um nozinho corrediço, né, e a partir daqui eu vou subir as 49 correntinhas, tá legal? Então, só correntinha simples mesmo, 49, vou fazer as minhas e já volto. E aqui eu volto com as 49 correntinhas prontinhas. Vou pular a primeira correntinha, essa aqui que tá junto da minha agulha, não uso ela, venho a partir da segunda e vou voltar aqui fazendo 48 pontos baixos, tá bom? Um pontinho para cada elo de correntinha e a gente chegando lá no fim vai ficar com 48 pontos baixos. Eu vou fazer esses 48 pontos aqui, terminar eles em off e já volto pra gente dar continuidade. Então, aqui estão os 48 pontos baixos, certo? A minha primeira carreira. Agora, eu não vou fazer nenhuma correntinha e vou virar o meu trabalho, tá? Então, percebe que eu não fiz correntinha para virar, eu já vou começar a trabalhar aqui no primeiro ponto. Eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3 pontos baixos. Depois desses 3 pontos baixos, eu vou fazer aqui um aumento. Então, um ponto e o outro no mesmo ponto de base. Eu tenho aqui um aumento. Então, começando a carreira 2 com 3 pontos baixos e um aumento. Agora, eu vou fazer por 6 vezes, tá? 6 vezes. 5 pontos baixos e um aumento. Então, eu vou repetir aqui 6 vezes. 5 pontos e um aumento, 5 pontos e um aumento. E vai chegar aqui no final, vai sobrar 2 pontos, que eu vou fazer 2 pontos baixos sozinhos. Tá legal? Então, vou fazer aqui a carreira de número 2, que começou com 3 pontos baixos e um aumento. Agora, eu vou fazer 5 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. E no final, eu coloco aqui mais 2 pontinhos baixos.
vamos ficar com 54 pontos no total, no final da carreira. Vou fazer aqui o restante da minha carreira e já volto com você. E aqui está a segunda carreira prontinha, né? Então, neste momento, temos aqui 54 pontos de base. Para a terceira carreira, eu viro, certo? Percebe que eu não fiz correntinha para virar. Vou fazer aqui 10 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora, a gente já vai fazer a cava, tá? Para entrar o bracinho da boneca. Então, vou fazer aqui 14 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 correntinhas. E aqui na base, eu vou pular 9 pontos. Então, vamos lá, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses 9 pontos eu não utilizo, venho no próximo e faço aqui o primeiro ponto baixo para a próxima sequência. Tá bom? Então, começamos aqui, né, com 10 pontos baixos, 14 correntes, pulando 9 pontos de base. Agora, contando com esse aqui, eu vou fazer 18, tá? Então, desculpa, esse aqui é o primeiro ponto de 18 que eu preciso fazer. Vou fazer esses 18, esses 17 que falta, né? Porque eu já tenho um prontinho e já volto aqui pra gente fazer outra parte aqui da manguinha. Então, vamos aqui continuar. Eu fiz os 18 pontos, tá? Essa aqui é a frente do corpinho, né? Isso aqui fica na frente do corpinho da boneca. Fiz os 18 pontos, agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do lado de cá. Então, eu vou fazer 14 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vou pular 9 pontos de base. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não uso os 9 pontos e venho a partir do próximo aqui e vou fazer os 10 pontos para finalizar a minha carreira. Tá legal? Então, aqui, os 10 pontos para finalizar. E a gente vai ficar aqui, né, no total com 66 pontos, porque eu deixo de contar os 9 aqui e passo a contar os 14. Tá? As 14 correntinhas. Então, essa carreira, carreira de número 3, ela começou com 10 pontos baixos, 14 correntinhas, pulei 9 pontos de base, fiz 18 pontos baixos aqui na frente, depois as 14 correntinhas, pulando os 9 pontos de base e vou encerrar com 10 pontos baixos. Tá legal? Vou encerrar essa carreira, já volto pra gente fazer a carreira de número 4. Então, aqui eu tenho a terceira carreira prontinha. A carreira de número 4, ela vai ser praticamente a mesma coisa, tá? Então, a gente vai fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Onde eu tenho ponto baixo, eu vou colocar ponto baixo, e onde eu tenho as 14 correntinhas, eu vou colocar um ponto baixo para cada correntinha. A diferença entre elas é que eu vou trabalhar agora somente utilizando a alcinha da frente, tá? Então, eu virei o trabalho aqui. Tá? Do jeito que eu terminei, eu não fiz nenhuma correntinha. Vou aqui, ó, na alcinha da frente e vou começar a trabalhar os 10 pontos baixos daqui. Então, 1, 2, 3, e eu vou deixar a alcinha de trás aqui disponível para depois a gente fazer um babado, tá bom? Então, 10 pontos utilizando a alcinha da frente, 14 pontos baixos normais, os 14 pontos baixos. Aqui, 18 pontos baixos somente na alcinha da frente, 14 pontos baixos, um para cada correntinha e 10 pontos baixos na alcinha da frente. Tá legal? Então, eu vou fazer essa carreira em off, porque ela é super simples, né? Só o que muda realmente é a alcinha que você pega só uma e eu já volto pra gente continuar, tá bom? Então, essa que a gente vai fazer agora é a carreira de número 4. E assim fica a carreira de número 4, né? Percebe que a gente tem aqui as alcinhas disponíveis para depois a gente usar, ok? Então, está aí. Então, ela também continua com 66 pontos, tá bom? Agora, o próximo passo é fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto, tá?
a 5, a 6, a 7 e a 8. Então, é só seguir a mesma quantidade, somente um pontinho em cima do outro pontinho, são 4 carreiras. Então, eu vou com a 5. Lembra que eu não tô fazendo correntinha para virar, tá bom? Se você tiver dificuldade de fazer dessa forma, faz a correntinha normal como você tá acostumado. Eu tô fazendo para ficar com menos espaço aqui, tá bom? Para ficar mais fechado mesmo. Então, eu vou fazer aqui 4 carreiras de 66 pontos baixos e já volto pra gente continuar. A 5, a 6, a 7 e a 8. 4 carreirinhas. Ah, e antes de eu continuar, né, aqui nas 4 carreiras que eu não fiz ainda, é ponto normal, tá, gente? Agora a gente pega as duas alças, não é mais alça da frente nem alça de trás. Ponto normal pegando as duas alcinhas. Então, aqui estou de volta com as 4 carreiras. Então, essa última carreira aqui é a carreira de número 8. Tá legal? Então, foi somente ponto sobre ponto, não mudou a quantidade, continuamos com 66 pontos. A próxima carreira, vamos fazer um detalhe em outra cor no vestido. Então, aqui, você pode simplesmente cortar o fio e arrematar, ou a gente faz aquela troca de cor simples, né? Que eu vou fazer aqui que eu acho mais fácil, tá legal? Então, ó, vou desmanchar o último pontinho, fico aqui com as duas alcinhas e vou fechar este ponto na nova cor. Então, aqui, fechei o pontinho. Vou virar o meu trabalho, depois eu vou arrematar essas pontas, tá? Porque eu também vou cortar o fio rosa, tá legal? E vou arrematar a pontinha do fio rosa. Então, aqui eu vou virar o trabalho, deixa eu só segurar o fio aqui que eu vou trabalhar com ele, tá? Vou fazer um ponto baixo e uma corrente, tá? Então, esse é o meu primeiro pontinho aqui, ele vai simular um meio ponto alto, que é o que a gente vai trabalhar agora nessa carreira. Então, ó, em meio ponto alto, eu pulo um ponto, venho no próximo e faço um meio ponto alto. Dou a laçada, venho naquele ponto que eu pulei e faço um meio ponto alto. Então, a gente vai fazer meio ponto alto cruzado, tá? E a gente vai fazer isso até o final da carreira, ó. Uma laçada, pulo o próximo ponto, venho aqui e meio ponto alto. Dou a laçada, vou naquele pontinho que eu pulei e faço o meio ponto alto. Mais uma vez, ó, laçada, pulo este ponto, venho no segundo e meio ponto alto. E agora eu vou fazer o X aqui, dando a laçada, fazendo o ponto alto neste pontinho que eu pulei. Bom, quando eu estiver chegando lá no final, opa, deu uma desfiadinha aqui, deixa eu só voltar esse ponto. Quando eu estiver chegando lá no final na carreira, eu volto para a gente fazer a próxima carreira, tá bom? Então, essa é a carreira de número 9, continuamos assim até o finalzinho dela, e quando eu estiver lá no finalzinho, eu volto aqui, tá legal? Então, até já! Então, aqui estou de volta, como prometido, para os pontos finais. Então, você percebe que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 pontos sobrando, certo? Vou fazer o cruzadinho aqui, então, ó, pulando, venho no segundo, faço o ponto médio, né, meio alto, dou de novo a laçada, venho naquele que eu pulei e faço o meio ponto alto, certo? Então, trabalhei toda a carreira dessa forma. Aqui no último pontinho, eu vou fazer um meio ponto alto sozinho. Então, ó, fechei, tá bom? Então, eu começo com meio ponto alto sozinho e eu começo com aquele ponto baixo e uma correntinha, simulando um meio ponto alto aqui, tá bom? Para fazer a próxima carreira vai ser igualzinha. Então, eu vou virar o trabalho aqui, vou fazer o ponto baixo e uma correntinha, que eu tô aqui simulando o meio ponto alto. E vou voltar fazendo ponto cruzado. Então, pulei o ponto seguinte, venho no próximo, faço aqui o meio ponto alto e volto naquele ponto que eu pulei e faço o meio ponto alto. Então, eu continuo fazendo o meio ponto alto cruzado. Ok? Então, são duas carreiras, a 9 e a 10, fazendo esse meio ponto alto cruzadinho. Aqui eu vou fazer mais um e vou continuar em off. Chegando lá no final, você vai encerrar da mesma forma. Vai sobrar um pontinho e neste pontinho você pode colocar aqui
um meio ponto alto sozinho, tá legal? Já pode arrematar esses fiozinhos, lembrando de deixar ele escondido pro lugar diferente de onde estão as alcinhas. Então, ó, essa aqui é a frente do vestido, tá vendo? Onde eu tenho essas alcinhas aparentes, você vai arrematar essas pontas sobrando aqui pro lado de trás, tá? Lembra que onde tem essas alcinhas aqui, a gente vai fazer um babadinho. Então, aqui é a frente do vestido, tá legal? Então, eu vou aqui terminar a carreira de número 10, como eu falei pra vocês, e já volto pra gente continuar o vestido. E aqui eu estou de volta com a carreira de número 11. Deixa eu só confirmar. Essa é a carreira de número... 10, né? Essa é a carreira de número 10. Pronto, 9 e 10. Aqui, veja, já cortei o fio e antes de terminar o meio ponto alto, deixa eu só voltar ele aqui, que vai ficar mais fácil de eu mostrar, né? Ó, eu vou dar a laçada, vou fazer o meio ponto alto aqui para encerrar a carreira, mas antes de fechar ele, em vez de fechar ele no azul, eu vou fechar ele no rosa, que eu vou voltar a trabalhar com rosa, tá? Então, aqui, ó, fechei o ponto e aqui depois eu vou arrematar essas duas pontas, tá bom? Veja que as outras eu já arrematei, tá vendo? Tá tudo escondidinho, tá? Então, arremata da mesma forma que arrematou os outros no lado contrário dessa faixinha aqui que eu tenho as alcinhas disponíveis. Então, seria aqui pra dentro. E aqui a gente vai trabalhar duas carreiras de ponto sobre ponto, trabalhando em pontos baixos agora, tá? Eu volto a trabalhar em pontos baixos. Então, aqui, veja, eu só virei o meu trabalho e vou continuar aqui a minha vidinha, ponto sobre ponto e em pontos baixos, tá? Então, depois só arremata as pontinhas e assim a gente segue. Então, eu vou fazer aqui a carreira 11 e 12, ok? São duas carreiras de pontos sobre pontos, pontos baixos. Eu vou fazer essas duas carreiras em off, já já eu volto com você pra gente continuar o trabalho. Tá legal? Então, até mais! E aqui eu estou de volta com as duas carreiras de ponto sobre ponto, as duas carreiras de 66 pontos baixos. Então, eu tenho este resultado no momento, tá bom? Então, aqui, essa última carreira é a carreira de número 12. Para a carreira de número 13, tá? Vamos fazer aqui, por toda a volta, 2 pontos baixos e um aumento, tá? Então, eu vou simplesmente cortar só a primeira sequência, porque eu não quero deixar o aumento aqui na pontinha. Então, antes de fazer a sequência certinha de 2 pontos baixos e um aumento, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, eu vou fazer o aumento. E a partir de agora, eu começo a fazer a sequência completa. Então, eu vou fazer, ó, 2 pontos baixos e vou fazer o aumento. E vou seguir assim até o final. No final, vai sobrar um pontinho. Neste um pontinho, você vai fazer um ponto baixo, que foi a quebra da sequência aqui do começo. Tá legal? Então, a carreira de número 13, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a extensão e vamos ficar com 88 pontos de base. Lembrando que aqui no comecinho eu só cortei a primeira sequência, então eu fiz um ponto baixo e um aumento. A partir de agora, eu vou começar com 2 pontos baixos e um aumento e vou finalizar com um ponto baixo sozinho. Tá legal? Então, vou fazer o meu aqui e já volto com você. Então, aqui estou eu de volta com a carreira de número 13 pronta, com os 88 pontos de base. Agora, vamos fazer duas carreiras, a 14 e a 15, tá? Então, duas carreiras de ponto sobre ponto, duas carreiras de 88 pontos baixos, tá legal? Então, vou fazer essas carreiras em off, volto com você pra gente continuar. Então, aqui de volta, estou com a carreira 14 e a carreira 15 prontinhas, certo? Elas estão aqui com 88 pontos de base. A próxima carreira, vamos fazer novamente aumentos. E, mais uma vez, eu vou quebrar a sequência de aumentos só para não deixar um aumento aqui na ponta, tá? Se você preferir fazer direto, não tem problema, faça direto. Porque uma das pontinhas vai terminar com um aumento, não tem jeito, né? Porque essa sequência agora vai ser de 3 pontos baixos e um aumento. Então,
consequentemente, se a gente começar com 3 pontos baixos e um aumento, eu vou finalizar a outra pontinha com um aumento, certo? Então, serão novamente por 20 vezes, certo? Que vamos fazer 20 vezes. Eu vou confirmar, tá? Mas a gente vai fazer, porque da outra deu 20 aumentos, né? Aqui também vamos fazer 20 aumentos, então vamos ficar com 108 pontos de base a partir da próxima carreira. Então aqui, a primeira sequência, eu vou fazer, olha, um ponto baixo, então aqui virando, ó, um ponto baixo e um aumento. E daqui para frente, eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento até chegar aqui no finalzinho, que vai sobrar 2 pontos aqui no final, e eu vou fazer pontos baixos sozinho. Então, eu fiz um ponto baixo e um aumento. A partir de agora, eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento até o finalzinho, e vai sobrar 2 pontos, eu vou colocar 2 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui os meus pontinhos e já volto com você. Essa carreira que vamos fazer agora é a carreira de número 16. E aqui estou de volta com a carreira de número 16 pronta. Na verdade, ficamos com 110 pontos de base, tá? Eu tinha falado 108, mas são 110. Então, depois de fazer aqui os 3 pontos e um aumento em toda a barra aqui da saia, né? Nessa última carreirinha, eu tenho 110 pontos, tá? Carreira de número 16. Vamos agora fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto, a 17 e a 18. Então, são 2 carreiras de 110 pontos baixos que eu vou fazer em off e já volto com você para a gente continuar. E aqui estou eu com as 2 carreiras de 110 pontos baixos, a 17 e a 18. Então, estamos nessa altura deste vestidinho. A próxima carreira, que vai ser a carreira de número 19, vamos fazer mais um pouco de aumento. Então, essa carreira vai ser de 4 pontos baixos e um aumento por toda a extensão. E mais uma vez, eu vou quebrar essa primeira sequência para não ficar com aumento nas pontinhas, tá? Então, eu começo aqui a primeira sequência fazendo 1, 2 pontos e um aumento, tá? Agora, eu vou seguir fazendo 4 pontos e um aumento até o final. Quando chegar no final, vai sobrar 2 pontos e eu coloco os 2 pontos baixos que faltam, tá bom? Então, carreira de número 19, faça aí 2 pontos e um aumento, depois 4 pontos e um aumento por toda a extensão, até chegar no finalzinho que vai sobrar 2 pontos e você vai colocar 2 pontos baixos. Beleza? Vou fazer aqui a minha carreira, já volto com você. E aqui estou de volta com a carreira de número 19 pronta. Então, eu comecei com 2 pontos baixos e um aumento. Depois, eu fiz 4 pontos baixos e um aumento por 21 vezes. E finalizei com 2 pontos baixos. Então, no total aqui, eu tenho 132 pontos de base, tá? Estamos com o vestidinho nessa etapa, tá? Quase cobrindo, né, a calcinha da Maria Olivia. Tá bom? Agora, a gente vai fazer 4 carreiras, são 4 carreiras de 132 pontos, tá bom? Só carreiras de ponto sobre ponto. Então, vamos fazer a 20, a 21, a 22, a 23. Não, na verdade, são 5, gente, são 5 carreiras, tá? A 20, a 21, a 22, a 23 e a 24. São 5 carreiras de 32 pontos baixos. E eu vou fazer em off, lógico, né? Não vou ficar contando os pontos aqui com vocês. E já volto pra gente fazer a próxima parte, tá legal? Então, 5 carreiras de 32 pontos e bora crescer um pouquinho mais esse vestido. E aqui estou de volta com as 5 carreiras, certo? Então, essa última aqui é de número 24, as 5 carreiras de 132 pontos baixos, então estamos nessa altura do vestido. E nessa altura do vestido, vamos trocar o fio para o fio azul e fazer exatamente o que a gente fez aqui nessa carreira aqui em cima, tá? Essa carreira foi a de 9 e 10. Então, é repetir a mesma coisa, não vai mudar nada. Então, eu vou trocar o fio aqui. Vamos lá, vou desmanchar esse último pontinho, fechar ele com a cor nova. Aqui, né, eu tiro
fico só com essas duas alcinhas e fecho este ponto na cor nova, na cor secundária do meu vestido, certo? Deixo aí as pontinhas para facilitar o arremate, vou virar o trabalho. Virando o trabalho, eu vou fazer aqui, deixa eu só puxar os dois fios para não deixar meu fio muito solto, né? E depois eu ajusto. Vamos lá, ó, vou fazer aqui o ponto baixo e uma corrente. E eu simulei aqui um ponto meio alto, tá? Então, é como se fosse o meu meio ponto alto aqui. Eu fiz um ponto baixo e uma correntinha. Agora, eu vou fazer o meio ponto alto cruzado. Então, eu dou a laçada, pulo um ponto, certo? Ó, não uso esse, venho nesse aqui e faço o meu meio ponto alto, certo? Faço de novo a laçada e volto naquele ponto que eu pulei e faço o outro meio ponto alto. Dou a laçada, pulo um ponto, vou no próximo, meio ponto alto, dou a laçada, volto no ponto que eu pulei. E eu vou seguindo assim por toda a extensão, tá? Chegando aqui no final, você vai fazer um ponto meio alto sozinho aqui para fechar. Então, a gente começa com um meio ponto alto, sozinho, sem cruzar, e a gente encerra com um meio ponto alto também sozinho, sem cruzar. Tá legal? Então, eu vou fazer toda a extensão do vestido, aqui da barra do vestido. Quando eu estiver aqui no finalzinho, eu volto pra gente fazer juntas a virada da carreira, tá? Então, até já! Então, aqui estou de volta, né? No final da carreira de número 25. Cada pedacinho desse aqui, ó, cada conjuntinho de dois pontinhos cruzados, né? Eu tô contando como um, tá? Então, deu 65 vezes esse conjuntinho cruzado aqui, né? A volta toda, tá? Então, daqui eu comecei com o meio ponto alto, fiz 65 vezes os pontos cruzadinhos, até chegar aqui no final, que eu fiz o meio ponto alto. Agora, para fazer a carreira de número 26, que é igual a essa, tá? Então, a gente vai fazer a mesma quantidade de pontos aqui para começar ela, ó. Eu viro o trabalho, aqui neste primeiro pontinho, eu vou fazer um ponto baixo e uma correntinha, simulando o meu meio ponto alto. E começo a fazer os cruzados tudo novamente, tá? Então, ó, o primeiro aqui, pulando um ponto, neste ponto que eu pulei, eu volto e faço outro meio ponto alto. E assim eu sigo até o final da carreira. Pulo esse, venho no próximo, faço meio ponto alto, e agora eu vou voltar naquele pontinho que eu pulei, deixa eu só arrumar meu fio aqui, e vou fazer o ponto cruzando. Ok? Então, seguimos assim até o final, ó, pulei esse, venho nesse, faço, vou no que eu pulei e termino a cruzada, tá? Então, vamos lá terminar essa carreira. Da mesma forma, vamos fazer 65 vezes esses pontinhos cruzados e chegando lá no final, a gente encerra aqui com um meio ponto alto em cima desse meio ponto alto, tá legal? Então, vou terminar essa carreira, que vai ser a carreira de número 26, né? Essa aqui é 25, essa aqui que eu comecei é 26 e já volto. E aqui estão as duas carreiras de pontinho cruzados prontinhas, certo? Essa aqui, essa última, é a de número 26. Agora, a gente já tá na reta final do vestido, vamos aqui trocar o fio, voltar para o fio na cor predominante. Então, eu vou aqui desmanchar este último pontinho aqui, ó, esse meio ponto alto, só para começar ele de novo com vocês. Epa, deixa eu só me ajeitar aqui, peraí, que esse aqui não quero que escape. Pronto. Tem algum fio aqui, algum fio puxado de forma incorreta. Pronto. Então, você já percebe que eu já troquei aqui, né? Que eu já troquei não, que eu já cortei o meu fio. Falta fazer o meio ponto alto aqui para finalizar, que eu vou finalizar, fazer ele aqui com vocês, pra gente fazer a troca de cor, tá bom? Então, eu vou dar a volta, vou fazer o meu meio ponto alto, só que eu não fecho. Na hora de fechar, eu vou fechar com a cor predominante do vestido, que é o rosa aqui no caso.
Então, fechei o meio ponto alto, ok? Deixa aqui uma partezinha do rosa para conseguir depois arrematar. Vou virar o trabalho e vou fazer aqui 2 carreiras de ponto baixo, tá? Então, aqui eu já viro e já começo a fazer os pontinhos baixos da carreira de número, deixa eu ver, 27. Então, eu vou fazer a 27 e a 28. São 2 carreiras de ponto sobre ponto, tá bom? Dei uma pausinha aqui só para confirmar, não são 2 carreiras, tá? São 3 carreiras. É a 27, a 28 e a 29. São 3 carreirinhas de ponto sobre ponto. Então, vamos fazer 3 carreiras sem alterar a quantidade, só vai e volta fazendo pontos baixos. E depois, a última carreira, eu volto para a gente fazer o acabamento. Tá legal? Então, aqui, só seguir a vida fazendo os pontos baixos em toda a volta, em toda a extensão da barra do vestido, por 3 vezes, ok? Vou fazer essas carreiras aqui em off, já volto pra gente encerrar aqui essa parte do vestido com o acabamento na barrinha. E assim nós temos o comprimento do vestido após fazer as 3 carreiras aqui de ponto sobre ponto, 3 carreiras de pontos baixos, ok? Agora, bom, é 132, né? A gente continuou com a mesma quantidade, a gente não aumentou e nem diminuiu depois daquela carreira que foi a carreira de número 19, que fizemos 4 pontos de aumento. Aquela lá foi a última carreira de aumentos que a gente ficou com 132 pontos. Então, depois daquilo, a gente continuou fazendo 132 pontos, ok? Aqui, se você quiser um vestido mais comprido, continue fazendo carreiras de ponto sobre ponto. Ok? Se este tamanho tá bom para você, agora a gente vai fazer uma carreira de acabamento, que é aquele babadinho básico e que fica muito bonitinho. Então, aqui eu vou virar o trabalho e vou fazer aquele babadinho de uma correntinha, um ponto baixíssimo, tá? Peraí que eu tô numa posição meio chatinha. Deixa eu só tirar a boneca daqui e eu já volto para mostrar o ponto, tá bom? Bom, agora sim, com mais espaço, vamos lá, gente, olha. Aqui eu tenho, né, eu virei o trabalho e vou começar a fazer aquele babadinho. Você pode começar pela correntinha ou pelo ponto baixíssimo. Eu vou começar pelo baixíssimo, ó. Um baixíssimo, uma correntinha. Vou no próximo ponto, um baixíssimo, uma correntinha, um baixíssimo e uma correntinha. E a gente vai assim até o final, tá? Chegando no final, é só cortar o fio e arrematar. Aí o próximo passo a gente vai fazer o babadinho aqui em cima, na gola do vestido. Tá legal? Então, é nesse ponto aqui que você decide se você quer maior ou se nesse comprimento tá legal. Tá legal o comprimento? Faz a carreirinha de acabamento, que é esse um baixíssimo e uma correntinha por toda a extensão. Finalizando isso, vamos então fazer o barradinho aqui em cima. Barradinho não, um babadinho aqui em cima, tá bom? Vou finalizar essa carreira, arrematar, já volto pra gente fazer o babado. E depois de feito o acabamento na barra do vestido, vamos fazer o babado aqui em cima, tá bom? Então, para isso, você vai virar a barra do vestido para longe de você. Então, eu estou aqui, olha, o buraquinho dos bracinhos para perto de mim. E a gente vai inserir o fio aqui nessas alcinhas, né? Vou pegar aqui a primeira alcinha que eu tenho disponível. Vou fazer 3 correntinhas para simular o primeiro ponto alto, tá bom? Então, ó, eu entro aqui, 1, 2, 3. E vou fazer dentro deste mesmo espaço mais 2 pontos altos. Então, eu fiz 1 e fiz 2. Contando com as correntinhas iniciais, eu completo 3 pontos dentro do mesmo pontinho de base, ok? No outro pontinho de base, no próximo ponto de base, eu continuo, vou fazer aqui 3 pontos altos dentro dele. E vou seguindo assim por toda a extensão, tá? Então, em cada alcinha dessa que eu tenho disponível, eu vou fazer 3 pontos altos.
Quando você terminar essa parte aqui, chegar aqui no final, você vai subir para essa alça aqui, olha. Tá vendo? Da manguinha. Então, chegou aqui, fez essa última, daqui já sobe e faz o babado pra cá. Eu vou fazer esse babadinho até aqui, e quando chegar aqui, eu volto pra mostrar como a gente passa pra cá, tá bom? Então, aqui estou de volta, percebe que eu cheguei no último babadinho, no último ponto daqui, do bracinho, de antes de chegar do bracinho, né? Agora, eu vou passar pra cima do bracinho direto. Eu venho, ó, dou a laçada no fio e já pego a primeira alcinha que eu tenho aqui, tá? E assim eu vou fazendo os 3 pontos baixos em cada uma dessas alcinhas aqui para completar o babado. Chegou no final do bracinho, né? Aqui de cima do bracinho, nessa última alcinha que a gente tem aqui, você já passa e começa a crochetar nessa aqui de baixo. Então, vai passar por cima do bracinho, tá vendo? A gente chega daqui, passa por cima do bracinho, continua na frente. Chegou aqui, passa em cima do bracinho novamente e vai até finalizar aqui o comprimento do vestido, tá bom? Chegando aqui, corta o fio e arremata. Então, 3 pontos altos para cada alcinha disponível, lembrando que a gente passa por cima, tá? Do buraquinho aqui do braço. O babadinho fica em cima do bracinho, tá legal? Vou terminar, já volto pra gente fazer os botões. Para colocar o botão, a minha sugestão são 3 botõezinhos, tá? Um aqui no final do vestido, da barra do vestido, outro bem no centro aqui da cor predominante e outro um pouco acima, ou um pouco acima do detalhe, ou um pouco abaixo aqui do babado, tá? Então, é esse local aqui que eu coloco os 3 botões, como eu fiz no outro aqui, uma bem abaixo do babado, outro bem no centro do vestido e outro aqui na barrinha dele, tá legal? Vou colocar os botões, retorno pra gente fazer as casinhas e já adianto que você vai precisar medir as casinhas, né? Medir as correntinhas que a gente vai fazer essas casinhas de acordo com o tamanho do seu botão, né? Para esse aqui, provavelmente, eu vou precisar, como ele tem as pétalas, eu vou precisar de mais casinhas do que eu fiz para esse amarelinho. Então, você tem que sempre fazer a medida. A gente faz algumas correntinhas, mede no botão, se passar é o ideal, tá bom? E você percebe que aqui, essas casinhas, eu não fiz logo aqui na barreirinha, tá vendo? Eu fiz um pouquinho para trás. Mas eu vou mostrar para vocês como que eu fiz aqui. É simples, né? Quem já tem prática já consegue verificar que a gente entra num ponto, faz as correntinhas e termina num outro ponto fazendo um arremate aqui atrás, tá bom? Então, eu vou colocar os botões, já volto pra gente fazer as casinhas. Então, vamos lá fazer as casinhas para o botão. Eu já fiz uma aqui para saber o quanto que eu precisava. No meu caso, 9 correntinhas é o necessário para eu conseguir fechar o meu botãozinho. Ó, percebe aqui que 9 correntinhas fecha. Tá legal? Agora, pro próximo botão que eu vou fazer com vocês. Eu não tô pegando aqui na borda, tá? Eu tô pegando um pouquinho, um ponto para trás. Um pontinho para começar a fazer essas correntinhas. Então, eu entro aqui numa alcinha de um ponto. Deixa eu só puxar dessa forma para ficar mais fácil de entrar, ó. Tá vendo? Um ponto antes de chegar ali na borda. Não tô direto na borda porque eu não quero que ele fique assim, abertinho. Eu quero que sobreponha. Então, aqui, agora é só fazer a quantidade de correntinhas necessária para o tamanho do seu botão. Como eu disse, para mim são 9, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, opa, mais uma, 9. Venho no ponto do lado, tá? Pego também uma alcinha deste ponto, deixa eu só me arrumar aqui. Ó, pego uma alcinha deste ponto, faço um baixíssimo. Faço um baixíssimo aqui e agora corto o fio e arremato as pontinhas lá pelo lado de dentro. Bom? E a mesma coisa a gente faz aqui para fazer o fechamento do outro botão. Vou finalizar aqui, então agora é só fazer os arremates e já volto pra gente começar a fazer o sapatinho da boneca, porque o vestido tá pronto.
né? A gente tem aí o vestido já prontinho, depois de ter colocado os botões e feito as casinhas. Então, vamos aqui dar início à última partezinha que falta para a nossa Maria Olivia ficar pronta. Vamos fazer o sapato. Tô aqui com a mesma cor que eu fiz o cabelo, né, para aproveitar o novelo já aberto. Vou fazer um nó corrediço. Ai, segura. Pronto. Apertei esse nozinho e a partir de agora eu vou fazer 6 correntinhas, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas para começar o sapatinho. Depois aqui, eu vou pular a primeira correntinha, não uso a primeira correntinha, volto a partir da segunda e vou fazer 4 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4. Sobra uma correntinha aqui no final. Essa correntinha que sobra, a gente vai colocar 4 pontos baixos juntinhos. Então, 1, 2, 3 e mais um, 4. Já do outro lado da corrente, se você conseguir arrematar esse fiozinho, já vai arrematando. A gente vai fazer, olha, 1, 2, 3 pontos baixos e na última correntinha a gente vai colocar 3 pontos baixos juntos. Então, vamos lá. 1, 2, 3 correntinhas e na última correntinha a gente coloca 3 pontos baixos nela. Então, aqui, 1, deixa eu só voltar, que não pegou direitinho, agora sim, 1, 2 e o último aqui, 3. E eu tenho aqui a primeira carreira pronta do sapatinho, que ficou com 14 pontos de base. E vamos então começar agora a segunda carreira. Eu começo a segunda carreira fazendo 4 pontos baixos, então 1, 2, deixa eu só colocar meu marcador para não me perder nos pontos. Então, vamos lá, 3, 4. Depois dos 4 pontos baixos simples, né, eu vou fazer agora 3 aumentos. Então, eu vou fazer 2 pontinhos aqui. Então, o primeiro aumento, 2 pontinhos para o segundo aumento, e aqui o terceiro aumento. Então, depois dos 3 aumentos, a gente volta a fazer pontos simples, que serão 4. 1, 2, 3, 4. Sobra 3 pontinhos, nesses 3 pontinhos que sobra, eu vou colocar novamente 3 aumentos. Então, primeiro aumento, segundo aumento e, por fim, o terceiro aumento para finalizar a segunda carreira, que tem 20 pontos de base. Começou com 4 pontos baixos, 3 aumentos, 4 pontos baixos e 3 aumentos. Carreira de número 3. Começamos a carreira de número 3 fazendo 4 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, deixa eu só marcar. Então, já fiz 2, preciso de mais 2 para completar os 4. 3, 4. Agora, eu vou fazer uma sequência de um aumento e um ponto baixo por 3 vezes, tá? Então, vamos lá. Primeiro aumento e um ponto baixo. Novamente. Segundo aumento e um ponto baixo. E a última vez, terceiro aumento e um ponto baixo. Depois dessa sequência de aumentos, eu vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. E vou finalizar aqui novamente com a sequência de um aumento e um ponto baixo por 3 vezes. Então, vamos lá. Um aumento, um ponto baixo. Mais uma vez, um aumento, que é o segundo, e um ponto baixo. E para finalizar, um aumento e um ponto baixo.
E assim eu termino a terceira carreira com 26 pontos de base. E vamos para a carreira de número 4, que eu vou começar aqui com 4 pontos baixos. Então, 1, 2, vamos marcar. 3 e 4. Fiz os 4 pontos baixos, agora eu vou fazer uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento por 3 vezes, tá? Então, vamos lá, ó. 1, 2 pontos, e agora eu faço o aumento, que é o primeiro. Vou repetir isso, vamos lá. 1, 2 pontos, e o segundo aumento. 1, 2 pontos e o terceiro aumento. Depois dessa sequência de aumentos, a gente faz novamente 4 pontos baixos simples. 1, 2, 3, 4. E eu vou repetir a sequência de aumentos. Vamos lá. 2 pontos baixos. Opa! Não é um aumento agora, são 2 pontos baixos. Aqui, 2 pontos baixos e um aumento. Mais uma vez, 2 pontos baixos e o segundo aumento. E para finalizar, 2 pontos baixos e o terceiro aumento. Então, assim a gente finaliza a carreira de número 4 e eu tenho neste momento 32 pontos de base. E vamos começar a carreira de número 5. Vamos fazer para a carreira de número 5 3 pontos baixos. Então, 1, 2 e 3. Deixa eu só marcar o comecinho dela aqui. Então, eu fiz 3 pontos baixos e agora eu vou fazer um aumento. E vou seguir fazendo essa sequência por toda a volta, tá? Agora eu vou fazer por toda a volta. 3 pontos baixos e um aumento, 3 pontos baixos e um aumento. Vai ser 8 vezes. Tá bom? Essa é a primeira, preciso de mais 7 vezes dessa sequência e no final ficaremos aqui com 40 pontos de base. Então, carreira de número 5, 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Então, aqui está a carreira de número 5 prontinha, que eu finalizei com 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Agora, presta atenção nessa carreira, que é uma carreira incompleta, tá? Então, eu tenho que te trazer o meu marcador, que está aqui nessa ponta, aqui deste lado do sapatinho, para essa extremidade aqui. No meu caso, 14 pontos dá, tá bom? A gente, ó, esquece, coloca assim o sapatinho, tá? A solinha e a extremidade aqui de cima é onde você tem que trazer, porque a gente vai trazer o marcador para cá para a gente fazer a troca de cor, tá bom? Então, aqui, ó, deixa eu só conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá vendo? 14 pontinhos eu chego aqui, tá? Vou fazer esses 14 pontinhos, já volto pra gente fazer a troca de cor. Então, aqui estou de volta, olha, fiz os 14 pontos, cheguei aqui. Agora, este ponto aqui é o calcanhar da boneca, tá bom? É a parte de trás do pezinho, onde vai ficar a parte de trás do pezinho da boneca e aqui a ponta. Aqui a gente vai fazer a troca de cor. Eu vou usar a mesma cor que eu usei para o vestido, para não precisar ficar abrindo outro novelo. Ó, então eu tenho aqui a cor predominante do vestido. Para fazer essa troca de cor, eu vou desmanchar este último pontinho, ficar com as 2 alcinhas na minha agulha e fechar este ponto na nova cor. Tá bom? Então, deixa aí as pontinhas para arrematar, tá vendo? O suficiente para você colocar numa agulha e fazer os arremates. E vamos fazer a carreira de número 6, certo? Isso, a de número 6. Agora, a gente vai fazer uma carreira pegando somente a alcinha de trás. Se você conseguir pegar a terceira alça, deixa eu virar assim para ficar mais fácil, né? Essa é a segunda alça e essa aqui embaixo é a terceira alça. Se você conseguir fazer dessa forma, deixa eu fazer assim que fica mais fácil para pegar. Tá vendo, ó? Se você conseguir fazer dessa forma o ponto, ele vai ficar com um acabamento mais fechadinho, tá bom? Ó, a gente entra com a agulha, pega as 2 alcinhas, a segunda e a terceira, e fecha o ponto. Ó, entro com a agulha, pego a segunda e a terceira, e fecho o ponto. Assim ele fica com o acabamento mais fechadinho quando a gente trabalha somente nas alcinhas de trás.
bom? Agora é uma carreira de ponto sobre ponto, tá? Não vai mudar a quantidade, é só vir fazendo os 40 pontos somente nas alcinhas de trás e eu já volto pra gente continuar. Vou fazer em off, já já tô de volta. E aqui estou de volta após fazer os 40 pontos somente na alcinha de trás, porque agora a gente separa a sola do restante do sapatinho, certo? Vou cortar aqui o fio rosa, tá? Vou começar a trabalhar agora com a outra cor do vestidinho. Então, eu vou do mesmo jeito fazer a troca de cor, tá? Ó, vou desmanchar o último pontinho aqui e vou fechar este último ponto com a nova cor. Fechei. E agora eu vou fazer duas carreiras de ponto sobre ponto. Então, duas carreiras, ó, de 40 pontos baixos, agora pegando as duas alcinhas, tá bom? Então, é só seguir fazendo a carreira de número 7 e a carreira de número 8, fazendo carreiras de ponto sobre ponto. Vou fazer as minhas em off e aproveitar já arrematar todos esses fios aqui, tá? Para não atrapalhar a gente nos próximos processos, nos próximos passos, e já fica aí arrematado para o lado de dentro, tá legal? Então, vou fazer as duas carreiras e os arremates e já volto. E aqui de volta com as duas carreiras de 40 pontos baixos, a 7 e a 8. Vamos dar continuidade agora à carreira de número 9. Começamos a carreira de número 9 fazendo 12 pontos baixos. Então, eu fiz 1, 2, 3. Vou só marcar. Preciso de 12, já tenho 3. Vamos lá, eu vou contar aqui com vocês mesmo, tá bom? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Depois desses 12 pontos iniciais aqui, eu vou fazer 8 diminuições, tá? Então, vamos lá, ó. Uma diminuição, duas diminuições, 3, 4, peraí, opa, aqui, 4, 5, 6, 7 e 8. E agora, para finalizar a carreira, eu vou fazer aqui 12 pontos baixos, que é o que falta, tá bom? Então, a carreira de número 9, ela começa com 12 pontos baixos, faço 8 diminuições e encerro com 12 pontos. Assim, a gente fica com 32 pontos de base. Vou terminar só os 12 pontinhos e já volto para a gente fazer a próxima carreira. E ficamos assim após terminar a carreira de número 9, certo? Com os 32 pontos de base. A próxima carreira, a carreira de número 10, vamos fazer uma carreira de 32 pontos baixos. Então, somente ponto sobre ponto, tá bom? Carreira de número 10, faça aí 32 pontos baixos, eu vou fazer aqui e eu já volto. E assim fica após terminar a carreira de número 10, com os 32 pontos baixos. A próxima carreira, também uma carreira de 32 pontos, só que dessa vez vamos fazer pontos baixíssimos, tá? Então, ó, só entrar, puxar o fio e trazer pela agulha. Entrar, puxar o fio, trazer pela agulha, tá? Então, carreira de número 11, faça aí 32 pontos baixíssimos. E aqui, após os 32 pontos baixíssimos, tá pronto o sapatinho, gente, ó. Só cortar o fio, arrematar a sobra, tá? Faz um arremate bonitinho aqui atrás. E, se for do seu desejo, coloque algum lacinho, algum enfeitinho no sapatinho. Eu vou deixar assim mesmo, da forma simples, porque, como eu expliquei na apresentação da boneca, é uma boneca que ela é curtinha, né? Ela tem as pernas bem grossinhas, então se a gente poluir com muita coisa, fica muita informação. Então eu preferi deixar ele simples assim, tá bom? Então eu vou só arrematar aqui e já volto para colocar o sapatinho na boneca, mostrar para vocês ela todinha pronta, porque terminou este tutorial. Olha que maravilha, né? Chegamos no fim de mais um tutorial. E a Maria Olivia foi assim, muito gostosa de fazer, muito prazerosa de fazer, porque ela realmente ficou muito bonita, gente. E é um prazer trazer ela aqui para vocês também.
Então, só vou terminar e já volto. E aqui estamos, gente. Sapatinho calçado, pezinho aí, né? Prontinho com o sapatinho, vestidinho pronto. E a Maria Olívia está prontinha para ser presenteada, para ser vendida, para ser entregue à sua próxima dona ou para você mesmo, né? O cabelinho, olha aí que bonitinho. Então você sabe que o cabelinho aqui você pode até fazer uns novos penteados, né? Inventar aí, deixar essa menina com dois aqui do lado, ou então com o cabelo todo preso aqui em cima. Dá para você fazer bastante coisa com esse cabelão bonito. Eu adorei realmente fazer essa boneca, porque ela é assim, ela é gostosa de pegar, gente. Ela tem um tamanho gostoso de pegar, um formato gostoso de corpinho pra gente realmente segurar, né? Pra criança segurar. Então, ela é muito fofinha, vale super a pena fazer. E espero que vocês tenham gostado. Vamos colocar a outra aqui também, né? Porque ela também faz parte do processo. Ela foi o processo inicial, criativo, né? Foi o teste. Foi o teste para fazer essa aqui maior. Então tá aí, as minhas duas meninas, as duas Maria Olívias, cada uma com a sua carinha, uma diferente da outra, apesar de ser a mesma receita. E assim eu encerro este tutorial aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado, porque eu amei estar aqui com vocês fazendo esse tutorial. Um beijo enorme no coração, gratidão imensa pela confiança no meu trabalho, por estar aqui comigo e te espero para os próximos tutoriais. Beijo, gente. Tchau, tchau.